Amém, amados, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Você que está em casa também, boa noite, a paz do Senhor para vocês. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 23. Salmo 23, no versículo 1. A palavra do Senhor assim nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí no versículo 4 ele nos diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí no 6 ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse, amados, é a confiança que o rei Davi tinha no Senhor. Ele sabia que ele podia confiar no Senhor, porque o Senhor ia dar livramentos, o Senhor era com ele todo instante. Mesmo diante de todas as tribulações que nós sabemos que ele passava, mas ele tinha certeza que o Senhor era com ele. E assim ele diz no versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o nosso prazer, amados, de estarmos na casa do Senhor. A palavra do Senhor diz: com bom e com suave é que vivamos em comunhão. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse vosso entendimento é a nossa mente, que a nossa mente esteja voltada às coisas do Senhor, que aí Ele vai nos transformando cada vez mais. Cada dia que nós ouvimos a palavra, cada dia que nós ouvimos um louvor, aí esse louvor vai nos transformando a nossa mente e nós vamos nos tornando pessoas melhores. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós só vamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se nós estudarmos a palavra do Senhor, se nós estivermos conectados ao que é bom e agradável. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame Carvalho de Justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor,
a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame, carvalhos de justiça, a fim de que se chame, 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 carvalhos de justiça. Tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Nós vamos louvar a Deus com oração. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disso, passou Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque viam os sinais que ele fazia sobre os enfermos. Então subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que numerosa multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para estes comerem? Mas ele, o Senhor, dizia isso para os experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhe bastariam, Senhor, para que cada um recebesse um pouco. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: há aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas também, Senhor, o que é isso? Não é nada diante dessa multidão, diante de tanta gente. Disse Jesus: fazei o povo reclinar-se. Ora, havia naquele lugar muita relva. Reclinaram-se, pois, os homens em número de cerca de 5.000. E então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam reclinados,
também igualmente dos peixes quantos queriam. E quando estavam fartos, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eu quero nesta noite, meus irmãos, falar sobre o milagre chamado multiplicação. Tivemos ontem aqui um culto muito abençoado com os nossos irmãos autônomos, empresários, e compartilhamos um pouco da palavra da fé. E movido por esse mesmo sentimento, eu trago nesta noite uma continuação sobre o andar em fé. A própria música popular tem uma frase que é a verdadeira, que diz: andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. E essa frase é verdadeira. Se você andar por fé e não por vista, você vai ser testemunha de grandes milagres acontecendo na sua vida. Mas era perto da ocasião da Páscoa, o Senhor Jesus estava ali com os discípulos, e a Bíblia diz, no texto que acabamos de ler, que seguia-o numerosa multidão, porque estavam acostumados em ver prodígios, sinais e maravilhas acontecerem através da vida do Senhor Jesus, e isso chamava a atenção das pessoas. É lógico, onde há milagres, onde há manifestação do poder de Deus, ninguém quer ir embora. E eles colaram em Jesus. E quando o horário foi se adiantando, o Senhor Jesus perguntou primeiro para Filipe: Filipe, vê aí onde é que tem padaria para a gente comprar pão para esse pessoal. E Filipe disse: Senhor, ainda que tivéssemos 200 denários, um denário era um dinheiro que dava para pagar um dia de um trabalhador. Filipe estava dizendo: Senhor, ainda que tivéssemos 200 denários, o equivalente a 200 dias de trabalho, não seria suficiente para alimentar essa multidão. Daqui a pouco o Senhor olha para André, e André vem com uma fala: Senhor, encontrei um rapaz aí, ó. É tudo que ele tem, é isso aí, 5 pães e 2 peixes. Mas eu acho que é pouco, Senhor. Eu acho que é pouco. E meus irmãos, quantas vezes nós deixamos de olhar para aquilo que temos e lamentamos aquilo que nós não temos? Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes nós temos reclamado e nos queixado diante do Senhor por aquilo que não temos e temos deixado de agradecer a Deus por aquilo que temos? Andar por fé e não por vista é um desafio diário na vida daquele que crê em Deus e no seu poder. Nós temos aprendido a palavra da fé e temos que não só aprender, precisamos também praticar. Nós decoramos aquela frase que diz: o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Mas isso fica só na teoria. Porque quando precisamos de um milagre, nós anulamos de maneira inconsciente, às vezes, os milagres que já estão dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Os irmãos se lembram do milagre daquela viúva, que agora as pessoas para quem o marido dela devia, depois que ele morre, ele vai até a casa dela e diz assim: olha, o seu marido morreu e ele deixou uma dívida e nós queremos receber. Daqui uns dias a senhora some aí e a gente vai ficar sem receber. E se não for assim, os filhos vão servir como mão de obra escrava até o tempo em que pagarem essa dívida. E o profeta Eliseu recebeu essa mulher que bateu a sua porta e disse: o meu marido que morreu te servia, profeta, estava na sua escola de profetas,
E agora essa é a situação. Além de não ter praticamente nada, senão uma botija com azeite. E o profeta disse assim: então você vai fazer uma coisa. Vai no meio da sua vizinhança e arruma quantas vasilhas você conseguir. Ela saiu de casa, ouviu a voz do profeta, obedeceu e voltou. E quando ela chega em casa com as vasilhas que ela conseguiu, então o homem de Deus pegou o azeite e começou com ela a encher aquelas vasilhas, e você sabe o resultado. O resultado é que aquelas vasilhas todas que ela trouxe se encheram de azeite. E na hora que acabaram as vasilhas, o azeite parou. E com aquele azeite, ela não só pagou a sua dívida, como também ela sobreviveu no seu tempo de escassez. Agora, e se ela dissesse assim: não, eu só tenho isso aqui, eu não vou abrir mão disso aqui, ela não teria sido o alvo do milagre que teve. Eu tenho muita tristeza como pastor de ver o que o Evangelho nos nossos dias está virando, meus irmãos. Há menos de 5 anos, aquela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, saiu uma reportagem criticando a igreja evangélica brasileira, dizendo assim: pequenas igrejas, grandes negócios. Isso foi um problema para a igreja, porque foi uma época de muitos escândalos. Então, os pastores mais tradicionais, de igrejas mais históricas, deram um passo para trás, dizendo: eu vou parar de falar de prosperidade na igreja. Eu vou parar de falar que Jesus abençoa a vida financeira. Por causa de quê? Por causa do temor mediante aquilo que estava acontecendo. Eu vi essa semana uma atriz que saiu, ela foi resgatada por Jesus dentro de uma igreja, cuja ênfase da igreja é prosperidade, é libertação financeira. Ela estava fazendo num podcast, dando testemunho dela: agora eu quero receber os 2,5 milhões que eu dei para a igreja, que eu estou quebrada. Ela contando da decepção dela, porque não era só ela, um monte de pessoas do meio artístico que se converteram pela influência dela, estavam agora naquela igreja, estavam também decepcionados com a liderança e etc, etc. Por conta dessas coisas, a igreja que ama Jesus e que quer servir ao Senhor na sua simplicidade de vida, tem deixado de falar de milagres. E nós não podemos deixar de falar de milagres. Não podemos deixar de falar que tudo aquilo que colocamos na mão do Senhor, Ele faz prosperar. Enquanto você reter, Ele não vai fazer prosperar. Enquanto você segurar, Ele não vai poder fazer nada na sua vida. Quando a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom, não é só um convite, é um desafio. Nós devemos provar ao Senhor. É um problema sério, irmãos, quando se fala hoje em dízimo e ofertas, porque as pessoas dizem assim: dízimo é coisa do Antigo Testamento, ninguém mais precisa dar dízimo. O Antigo Testamento caducou. Tem uma linha de gente que está falando isso aí. Mas esse mesmo tipo de gente que diz que não precisa dar dízimo, é o mesmo tipo que reclama todas as promessas que estão no Antigo Testamento. Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, todas essas bênçãos te acompanharão. Aí gosta de citar isso. Está no Antigo Testamento. Gosta de citar: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Está no Antigo Testamento. Se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está no Antigo Testamento. Mas dízimo não vamos falar de dízimo não, que vai ofender o povo, e dízimo é coisa do Antigo Testamento. Irmãos, a palavra de Deus, ela continua válida do primeiro verso: no princípio criou Deus os céus e a terra, até o último verso do Apocalipse. Em nada o Senhor cancelou a sua promessa.
E aqui Jesus agora está com uma grande multidão e prega o dia todo. Ele pergunta para os discípulos: aí, vamos ver aí onde é que a gente vai encontrar pão para dar para esse povo aí. E a Bíblia diz que Jesus falou isso com os discípulos porque ele já sabia o que ia fazer. Qual pergunta que Jesus está fazendo para mim hoje, mediante a minha dificuldade, mediante o meu beco sem saída, já sabendo que ele tem uma saída para mim e eu não tenho respostas para essa saída? Jesus continua nos perguntando: vai ver onde é que tem pão. E eles disseram: Senhor, não dá para comprar pão aqui não, nem que tivéssemos recursos, não daria para alimentar toda essa multidão. Aí eu quero falar um pouquinho com os irmãos. Nós precisamos orar a Deus e encher a nossa mente com a palavra de Deus para a gente mudar essa visão da escassez. O que diz a palavra do Senhor em Mateus 6,33? Que se eu buscar o reino de Deus, sua justiça, as demais outras coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Isso não é um estímulo para eu sentar e viver dentro da igreja com a mão levantada adorando a Deus. Não é nada disso. A hora de trabalhar, eu vou trabalhar. Na hora de eu cuidar da família, eu vou cuidar da minha família. Mas na hora que é a hora de Deus, Ele tem a minha prioridade. E eu não negocio a minha fé. O que é de Deus e o que não é do Senhor Deus não é dele. E o Senhor é muito justo em todos os seus caminhos. E aqui essa multidão, ela representa cada um de nós, pecadores, falhos, limitados, incrédulos, muitas vezes obstinados naquilo em que nós buscamos longe de Deus, tentando dar o nosso jeitinho, tentando resolver os problemas da nossa forma. Essa era a multidão que acompanhava Jesus, interessada naquilo que Jesus poderia oferecer, não interessado naquilo que Ele é. É muito horrível você ter uma companhia de alguém que está interessado naquilo que você tem e não interessado naquilo que você é. A parábola do filho pródigo nos mostra isso. Acabou o dinheiro, acabou o prestígio. Acabou o dinheiro, acabou o poder. Te tratava antes de um jeito quando você tinha uma conta suntuosa e quando você tinha um carro 0 quilômetro do melhor tipo. Mas quebrou, os amigos acabaram. Esse tipo de amigo você não deve querer ter. É assim que o mundo nos avalia hoje, pela ótica carnal desse mundo caído, é assim que você é avaliado. E Jesus estava sendo avaliado por aquilo que ele podia oferecer, pelos testemunhos que aquela própria multidão que o cercava já tinha a respeito dele. Mas o Senhor, movido de íntima compaixão, Ele identifica no meio daquela multidão duas necessidades básicas de cada um de nós. Primeiro, nós precisamos do pão nosso de cada dia, todos nós precisamos. Segundo, não adianta você ter pão e não ter saúde, todos nós precisamos ter saúde. Se você tem pão e não tem saúde, você pode ser privado até de comer o pão. E logo no começo do texto, o Evangelho nos mostra que a multidão estava seguindo a Jesus porque eram testemunhas de que Ele curava enfermidades. Por que nós procuramos hoje o Senhor? É só por causa da saúde, por causa da provisão? Se essa é a nossa motivação, nós estamos errados. A nossa principal motivação é: eu quero andar com Jesus, porque sem Ele eu não vivo. Nós cantamos um hino aqui que diz que Ele é o nosso respirar, que Ele é mais importante do que o oxigênio que nós respiramos. Quando o Senhor começa a ver que o nosso coração está inclinado em direção a Ele, por aquilo que Ele é, os milagres começam a acontecer na nossa vida. Mas tem uma coisa: qual é a ótica que você tem tido a respeito da vida, especialmente da vida com Cristo?
Irmãos, quantas vezes nós vamos colocando dificuldade em tudo? Sabe aquela pessoa que nunca tenta nada, tudo põe dificuldade, tudo é difícil. Os irmãos se lembram lá dos 10 espias que voltam dizendo um relatório negativo? Só Josué e Caleb voltou com um relatório positivo. Os outros 10 vieram com uma mentalidade de gafanhoto, uma mentalidade de pobreza. Olha lá, a terra é uma terra de gigantes. Nós, aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos, olha a cabeça dos caras. E você vê que depois, 40 anos depois, só Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque eles estavam habituados a ter uma visão e uma linguagem de fé. Na hora que eles entraram diante do servo de Deus, eles trouxeram, lá tem gigante? Tem, mas olha quanta coisa boa que tem nessa terra, e nós vamos tomar posse. Mas hoje a gente continua, irmãos, quanto mais desejamos esse mundo, mais visão de gafanhotos nós teremos. Tudo é difícil. Ó, irmão, vamos fazer um evento assim, não dá, não tem dinheiro, está difícil. Dentro da sua casa, às vezes a esposa quer pintar a casa, não dá, está difícil. A gente precisa realinhar a nossa cabeça com a cabeça de Deus. Porque se eu disser, está difícil, irmãos, eu conheço algumas pessoas na vida que vivem com algumas frases de autossabotagem. A primeira delas, é difícil. Muito difícil. Pode ter certeza, para essa pessoa tudo vai ser difícil. Outra palavra de autossabotagem. Estou cansado, estou tão cansado. Até o andar dessa pessoa vai mudar, vai ser um andar de cansaço. Mas quando você tem uma linguagem de fé, você anda aprumado. Você olha não com altivez, mas com autoridade. Porque a visão que Ele, o Senhor, nos dá é uma visão de águia, é de uma visão de predador, não de caça, não de presa. Se você não tiver essa visão que vem do céu, você não vai estar vivendo o direito que você tem através do sangue de Cristo, de poder usufruir das bênçãos que a cruz do Calvário nos propiciou. Felipe, como é que está aí? Senhor, está complicado, hein? E aí, André? Senhor, o Felipe tem razão, mas achamos um rapaz aí, 5 pães e 2 peixes, né? Mas, Senhor, é difícil. Mas aí aquele rapaz vem e coloca nas mãos de Jesus aquele negócio. 5 pães e 2 peixinhos. Não tem ninguém aqui, irmãos, que não tenha algo dentro de casa que não possa colocar na mão de Jesus e que vai virar um milagre na sua vida. O que você tem na sua casa que você pode colocar nas mãos de Jesus e virar um milagre na sua vida? E eu vou falar algo aqui, porque o Espírito Santo move isso no meu coração. Tem coisa que a gente tem que abrir mão. Aquilo que não dá para viver sem, que se tornou para mim um ídolo, um Isaac, eu tenho que abrir mão. E quando eu abro mão, o azeite na botija, transborda. O pão se multiplica, o peixe se multiplica. Não só eu ficarei saciado, mas a minha família vai ficar saciada. Os meus amigos, através da minha vida, serão saciados. É o que está nos ensinando a palavra de Deus. Aí Jesus manda toda aquela multidão tomarem assento. Diz que havia muita relva ali. Eles assentaram. E Jesus faz aquilo que nós devemos aprender com Jesus. Ele pega aquele pouco, aqueles 5 pães e 2 peixes, e dá graças. Você tem pouco, dê graças pelo pouco que você teve. E não demorou 1 mês, 2 meses, não lembro muitos detalhes,
e saiu a nossa carta do consórcio. Deus, irmãos, tudo que você coloca na mão de Jesus, Jesus faz melhorar, Jesus faz multiplicar. Nós precisamos voltar a andar por fé e não por vista. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus do que a voz desse mundo tenebroso. Então eu quero encerrar esta palavra, não vou me alongar mais, mas só dizendo que você precisa acreditar na palavra de Deus. Para de usar a linguagem que te sabota. Está difícil, estou apertado, não tenho dinheiro. Meus irmãos, ninguém é tão pobre que não tenha um centavo. A Bíblia diz que Jesus estava ao lado do gasofilácio, dentro da sinagoga, e vieram os abastados. Aí vinham os escravos, aquele monte de moedinha. O cara ia botar ali R$100, botava tudo em moedinha de 1 centavo. Aí o cara batava, aquele monte de moeda, barulho. Aí um olhava para o outro, impressionante. Aí vinha o outro, mais ainda. Aí no final vinha uma viúvazinha, que você conhece a história, uma moedinha, mas aquele barulhinho fez um barulho lá no céu. E Jesus falou assim, que ninguém naquele lugar havia dado uma oferta maior do que aquela viúva, porque todo mundo havia dado ao Senhor o que sobrou, e ela havia entregue ao Senhor tudo que ela tinha. Não é para você dar casa, não é para você dar carro, mas ninguém é tão miserável que não tenha 1 centavo para entregar no culto ao Senhor. Eu vou voltar a falar disso, porque eu não posso privar você de ser abençoado, de ser abençoada. Deuteronômio capítulo 16 diz assim: ninguém deverá comparecer diante de mim de mãos vazias. Por quê? Porque eu venho e trago a minha oferta ao Senhor, e Ele abençoa o que eu estou trazendo para Ele. Se você retém o que é de Deus, você pode ter certeza, você vai ter uma vida apertada. Se você é fiel no seu dízimo, não, pastor, nós somos do tempo da graça. Deixa de ser bobo, faz uma experiência, dá uma chance para Deus te mostrar quem Ele é. Se não acontecer o que Deus fala na sua palavra, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu sobre vós, e dessa maneira não venha sobre vós uma bênção sem medida. Mas a gente não acredita. Irmão, faz a experiência. Você que não é dizimista, oferta não é dízimo. Seja dizimista. Ô pastor, meu dízimo é tão pequenininho. Seja fiel no pouco que Deus te coloca sobre muito. Seja fiel no pouco. Senão, você vai sempre experimentar o conta-gota de Deus. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, diz-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Mas tem uma outra música que entristece muito o nosso coração, que diz: chuva de bênçãos teremos, é a promessa dos céus, mas depois lá embaixo diz: gotas somente nós temos, chuvas rogamos ao Deus. Tem gente que está dentro da igreja 10, 15, 20 anos, 30 anos e vê aquele monte de gente dando testemunho a vida toda. Deus abriu a porta, um negócio estava na justiça, deu errado, agora deu certo. E a pessoa fala: experimenta. Deus não tem filhos prediletos. Deus, ele cumpre a sua palavra. Ele diz: eu velo pela minha palavra para cumprir aquilo que Ele estabeleceu com verdade, e Ele cumpre. Então, se Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, experimenta, faz a sua parte. Pastor vai roubar, larga o pastor para lá, deixa que Deus vai tratar com ele. Faz a sua parte. Eu já entreguei meu dízimo, mas hoje é culto do Senhor, eu vou levar minha oferta. Pastor, só posso dar 50 centavos, dê 50 centavos. Mas a partir de hoje eu vou te desafiar: não saia do culto sem ter o privilégio de colocar o seu dízimo, a sua oferta no altar do Senhor. Você quer ter bênção financeira?
Eu vou encerrar com essa palavra aqui. Conheço um monte de homem de Deus, um monte de mulher de Deus que são pessoas de oração, mas que têm uma vida de pobreza. Porque a Bíblia diz que existe um princípio: tudo que o homem semear, isso também colherá. Se você quer colher vida financeira, você precisa semear no reino. Semear com fidelidade. Não, Deus, ninguém está vendo aqui, ninguém sabe quanto eu ganho mesmo. Duas pessoas sabem. Primeiro, aquele que Jesus chama de ninguém, Satanás. Vai dizer, ele não está sendo fiel não. Vou trabalhar no bolso dele. Aí você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro para comprar uma coxinha. Ou então você não tem dinheiro para comprar uma roupa nova. Você não tem dinheiro para fazer um passeio. Você vê todo mundo, nem que passeia de ônibus, você não tem condição de fazer isso. Dá tudo certo para o outro, para você dá tudo errado. Com maldição sois amaldiçoados vós, porque não acreditais na palavra do Senhor, que nos diz o Senhor. Experimenta. Aquele moço trouxe 5 pães e 2 peixes, e a história diz que sobraram 12 cestos cheios. Que eu sempre digo para quem ouve essa palavra, que quem herdou aqueles 12 cestos cheios foi aquele rapaz que ganhou como presente. Foi ele, como fruto da sua integridade, da sua fé. Muito provável que ele tenha levado aqueles 12 cestos cheios de pão e peixe para sua casa e para sua vizinhança. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar a Deus.